Se a gente continuar aqui a- essa parte do Program Scanning, o que a gente precisa agora, né? Os registradores já foram definidos. A gente já tem aqui a maneira como definir os registradores, né? Que é essa parte aqui do código, tá? A gente vai fazer algo semelhante para criar a lista de comandos, né? Obviamente não igual, mas usar a mesma ideia aqui, né? Comparar se o token 0 é um dos comandos permitidos e transformar isso dentro de uma lista, tá? Então, eu vou colapsar isso aqui, né? E vou começar a escrever daqui de baixo, tá? Então, veja só, tá aqui, o código está escondido aqui, tá? Então, aqui, dentro do for, dentro desse loop for, eu vou fazer uma outra comparação, tá? Que comparação é essa? Se, né? Bom, a gente avaliou essas duas linhas, né? Porque até agora a gente só fez a parte dos registradores. Agora, se a gente não está fazendo definição de registradores, se a gente estiver fazendo análise desses outros comandos, uma coisa que é comum em todos eles é que o token 0, que é onde está a operação, ele tem tamanho 1, certo? Nenhum desses comandos tem mais de um caractere. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é se o token 0 tiver tamanho 1 e ele for um desses, aí eu começo a fazer análise de comandos, tá? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, vamos lá. Né? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, se token igual a R, aqui eu vou fazer se, né, tokens 0, tá? E aí eu vou, na verdade, olhar o que? Eu vou olhar aqui o comprimento disso aqui. Né? Se o comprimento desses caracteres, né? Tá escrito errado. Tokens. For 1, tá? E, né? Desculpa. E o token, né? O caractere que está dentro desse token 0 for um dos comandos reconhecidos, daí eu começo a análise. E como é que eu sei que ele é um dos comandos reconhecidos? Eu poderia fazer uma sequência de ifs, né? Se ele é igual a mais, se ele é igual a menos, se ele é igual a P, se ele é igual a C, se ele é igual a E, se ele é igual a F. Mas como é um caractere apenas, eu posso verificar se ele está dentro de uma string que contém todos esses operadores. Então, se eu fizer se tokens in, aí quais são os meus operadores? Eu posso ter mais, menos, pular, comparar, exibir e finalizar o programa. Só isso. Tá? Então, se o caractere, eu sei que é só um caractere, por quê? Porque eu já verifiquei isso aqui, certo? Então, se ele só for um caractere e esse caractere for um desses, significa que eu estou falando de uma operação válida, tá? E aí agora eu entro para definir a operação, certo? Essa operação ela vai ser colocada dentro de uma variável chamada cmd, que vem de command, né? E eu vou começar com ela igual a none, ou seja, ela é um valor nulo, né? None. E aí o que eu vou fazer? Existem 4 situações, certo? Com relação ao tamanho dessa não de tokens 0, mas de tokens, certo? Dessa lista que foi criada a partir do line split. Do que eu estou falando? Se for isso aqui, tem tamanho 2, né? Porque quando eu der um split no espaço, vai ter 2 elementos. A maioria deles. Mas esse aqui vai ter 3, certo? Agora, se por acaso você errou na hora de escrever o programa e só tem 1 ou 0, esse é um caso que deve ser tratado como erro. Se ele for menor do que 2, é um erro. Se ele for 2, é possível que esteja certo. Se ele for 3, é possível que esteja certo. Se for 4 ou mais, está errado. Então eu preciso lidar com essas 4 condições. Menos de 2, 2 e 3 e mais de 3, certo? Então eu vou fazer todas as condições aqui para a gente definir, né, o que fazer com cada uma delas. Tá? Então a primeira coisa é, né, se ele for, se ele existir, porque ele não pode ser 0, porque se ele for 0, ele não passaria aqui pela essa primeira parte do onde eu fiz a linha, eu limpei a linha, certo? Então nunca vou ter uma linha chegando aqui vazia. Isso já foi resolvido. Então,
para ele ser menor do que 2, ele tem que ser igual a 1. Então, se, né, if length of tokens, certo? For exatamente igual a 1, esse é um caso que eu quero tratar como erro. Vou botar um pass aqui, mas eu sei que eu vou depois voltar a escrever o que deveria estar aqui mesmo, que é tratar isso como um erro. Agora, eu tenho outra situação. Elif, né? Aí, se, agora, isso aqui foi igual a 2, né? Se for igual a 2, aí eu vou tratar isso de uma certa forma, né? Vou já explicar como é que eu vou fazer. Agora, pode ser o quê? Pode ser igual a 3, tá? Deixa eu copiar isso. Não deu certo. Ó, se ele for igual a 3, também é uma situação onde eu vou querer dar um pass, certo? E ele pode ser maior que 3, né? Se é maior que 3, é o else, né? Porque não tem outra solução, né? Porque 0 ele não pode ser, certo? 1 já está lidado aqui, 2 aqui, 3 aqui. Então, qualquer outro número que seja maior do que 3 pode ser tratado dentro do else, certo? Então, aqui são as 4 situações onde eu preciso ter cuidado, tá? E o que vai ser esse command, tá? Como é que eu vou estruturar esse command? Esse command vai ser um elemento da minha lista de comandos. E esse command, como um elemento, ele é estruturado da seguinte forma. Ele é um dictionary, né? Em Python ele é um dictionary. Nesses dois casos aqui, vão ser erros, eu não vou lidar com eles agora. Vou lidar com esses dois aqui. Como é que é o dictionary que eu quero? Eu quero um dictionary. Eu vou para o caso onde é 3, que aí eu escrevo ele completo e depois eu digo o que acontece no caso 2. Eu quero um dictionary, ou seja, CMD vai ser igual. Ok. Ele vai ser igual a um dictionary, né? A gente define dictionary dessa forma. E o que tem dentro desse dictionary? Da mesma forma que aqui, né, eu tenho 3 elementos para serem analisados, né, o comando, o argumento e um rótulo de linha, eu preciso colocar eles nomeados de forma correta aqui, né? E aí eu vou escolher, né, nomear a operação de OPE. OPE vai ser o quê? Vai ser o tokens 0, certo? É justamente isso aqui, ó. Open, OPE, quer dizer, é token 0, tá? Depois do OPE, eu tenho o argumento, tá? Então, vou copiar e colar aqui, né? Aqui vai ser o argumento, que vai ser o tokens 1. E depois desse, eu tenho quem? A minha linha, né? Que a gente chama de label, de rótulo, né? Vou chamar de LAB, label, tá? E vai estar na posição 1. Tá? Então, esse aqui é o meu dictionary que forma um comando, ok? Isso por caso se ele tiver 3 elementos. Se ele tiver só 2, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o último lá em none, certo? Ou seja, não tem um label. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo dividir essa tela aqui, para a gente não precisar ficar indo e voltando. Eu faço isso, layout, 2 colunas. Pronto. Vou colocar aquele aqui no canto, certo? Então, se eu tiver nessa situação aqui, nessa fonte, tá? Se eu tiver, agora ficou atrás de mim aqui, da minha imagem, né? Deixa eu mudar isso para cá, por enquanto, certo? Então, se eu tiver é, esses três elementos, né? O primeiro vai virar OPE, né? Que está aqui, ou pelo menos vai ser identificado dentro do meu dictionary pela chave, né? OPE, né? Que é chave, valor. O segundo aqui, o 2, vai entrar aqui e vai ser o valor identificado pela chave arg. E o terceiro vai ser colocado aqui, que vai ser um valor identificado pela chave LAB, label, né? Se eu não tiver 3, vai ser desse tipo aqui, ou desse, por exemplo, né? Se eu tiver 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa para os dois, e no último, como não tem label, ele vai dizer que é none, tá? Só para que o comando tenha a mesma estrutura, independente do tamanho do comando, se ele tem 2 ou 3 tokens, ok? Basicamente é isso. E o que eu faço
além disso, né? O que eu preciso fazer além disso? Eu posso fazer o seguinte, né? Agora, quando eu terminar isso aqui, se ele só tiver um, tem algum erro aí, ele passou e não fez nada, ele vai mostrar um erro, daqui a pouco eu vou escrever o erro. Se ele tem mais de 3, também ele não vai fazer nada, porque o comando vai ser none, né? E agora, se ele passou por aqui, né? O comando vai ser um desses dois tipos, se ele tiver 2 ou 3, né, tokens. Né? E agora o que eu preciso fazer? Eu falo if, né, cmd is not none, tá? Ou seja, ele começou sendo definido como none. Se ele passar por aqui ou por aqui, ele não altera o valor, ele continua none. Então, isso aqui vai ser falso, porque ele é none. Agora, se ele entrou aqui ou aqui, cmd is not none, porque ele tem um certo valor aí. Então, nesse caso, se cmd is not none, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar esse comando, esse cmd, na lista de comandos. Pronto. Dessa forma, eu gero a minha lista de comandos. Né? E aí eu posso voltar aqui, porque eu dei vários enters. Né? E aí ele vai retornar a lista de registradores, que foi gerada por essa parte aqui do código. Tá? Ela foi atualizada, ela foi criada aqui e atualizada aqui. E a lista de comandos, que foi criada aqui e atualizada aqui. Certo? Então, essas duas partes do programa geram meus registradores e a minha lista de comandos, certo? Que foi passada, né, por uma parte de análise, né, e feita a tokenização, né, transformada em tokens e guardado dentro de um dicionário com as chaves, né, tudo direitinho, tudo correto, certo? Isso vai facilitar muito na hora de rodar o programa, porque agora eu posso encontrar a operação de um comando usando o OPE, o argumento, usando ARG, né, arg, e o rótulo, né, usando LAB. Certo? É assim que a gente vai fazer lá na frente, quando a gente for escrever a parte do programa que roda. Agora eu só vou escrever aqui os erros. Né? Então, o que é o tipo de erro que tem aqui? Né? Se ele chegar aqui, o tipo de erro que eu quero dar é que a lista de tokens ela tem menos de 2 argumentos, certo? Então eu posso, né, a definição, na verdade, né? A definição de comando tem menos de 2 argumentos. Definição de comando tem menos de 2 argumentos. Okay? Esse é um tipo de erro que pode dar. E o outro erro é se ele tiver mais de 3. Né? A definição do comando tem mais de 3 argumentos. Então, isso é erro também. Vamos testar esses erros para ver se a gente pega esses erros. Né? Por exemplo, aqui no programa, eu vou, por exemplo, criar um comando só tem. Eu esqueci de botar o número do registrador. Então, ele deveria aparecer como um erro de menos de 2 argumentos. Então, se eu rodar isso aqui e não tiver cometido nenhum outro erro, a gente vai ver exatamente isso. Ó, erro. Definição do comando tem menos de 2 argumentos, certo? Então, eu vou voltar para cá e vou escrever, né, o 2 aqui de volta. E, por exemplo, aqui, vamos dizer que por acaso, por acidente, eu coloquei um 3 aqui, certo? E tentar rodar esse programa, ele também pegou esse erro, né? A definição de comando tem mais de 3 argumentos, certo? Então, estou pegando os erros que são possíveis, né, de imaginar por enquanto. Tá? Vou voltar ao programa normal. Se eu rodar agora, ele rodou, né? Aqui são os registros, 0, 5 e 3, como a gente já tinha conseguido fazer no vídeo passado. E agora, eu vou pedir aqui para no final, ele dar já que a gente tem agora o commands também, né? Para ele fazer o seguinte, para ele fazer um for each in commands, né? E ele dá um print in each, ou seja, ele vai imprimir o dicionário, certo? De cada comando. Se eu fizer isso, pronto, tá aqui. Esse é o dicionário de cada comando, tá? Então, isso aqui é a representação, talvez a gente pode chamar de representação intermediária disso aqui, certo? Não é uma representação intermediária ainda, mas é uma versão que pode ser considerada, acho que pode ser considerada como representação intermediária do programa, certo? Porque esse aqui é o que o interpretador vai usar para rodar o programa em si, certo? Então, cada um desses aqui tem uma correspondência aqui. Veja que os R's não estão aqui mais, né? Nessa representação, porque na representação intermediária eu não preciso mais
dos registradores. Os registradores já estão dentro da sua lista já bem definidos, certo? Então aqui, ó, esse comando aqui E1 virou op arg1 label none. Já esse outro comando aqui, ó, C2B, ele está aqui. Op C arg2 lab label 2, certo? Então, está tudo bem definido, muito bem organizado, e é isso que o programa vai usar para executar um programa escrito nessa linguagem aqui, certo?